Em um dia comum, Gabriel Massa, filho caçula do renomado apresentador Ratinho, resolve dar um passeio discreto pelo sofisticado Shopping Aurora, em Curitiba. Vestindo roupa simples, jeans, camiseta preta e um boné, seu único objetivo é tomar um café e caminhar sem chamar atenção. Afinal, apesar de ser filho de um dos comunicadores mais conhecidos do país, nunca se valeu do nome do pai. No entanto, algo inesperado acontece. Ao entrar em uma loja para observar relógios, percebe que um segurança o encara com desconfiança. Com essa roupa não parece alguém que pode pagar por isso, pensa o funcionário, habituado a lidar com clientes da alta sociedade. A situação se intensifica quando Gabriel pega um dos relógios para examinar mais de perto. Senhor, por favor, evite tocar nos produtos sem a supervisão de um vendedor, diz o segurança, aproximando-se. Educado, Gabriel sorri e responde: Me desculpe, só estava olhando. Vou chamar um atendente. Com educação, Gabriel sorri e responde: Desculpe, só estava observando. Em seguida, avisa que chamará um atendente. No entanto, o segurança não se convence. Influenciado por um julgamento precipitado, decide que Gabriel não deveria estar ali. Sem hesitar, solicita reforços. Poucos minutos depois, 2 seguranças acompanham Gabriel até a saída do shopping. Algumas pessoas observam a cena, cochichando entre si. Eu não fiz nada de errado. Posso ao menos falar com o gerente? Questiona Gabriel, mantendo a calma. Nosso protocolo não permite. Pedimos que o senhor se retire, ou seremos obrigados a agir de outra forma, responde o segurança com um tom intimidador. Sentindo-se indignado, mas sem criar alarde, Gabriel obedece. Ele sabe que bastaria mencionar seu sobrenome para mudar completamente a situação, mas opta por não fazê-lo. Em vez disso, envia uma mensagem breve para seu pai: Acabei de ser expulso de um shopping. Não fiz nada. Quer saber o que aconteceu? O que Ratinho fez a seguir surpreenderia a todos. Ele estava em casa, revisando as pautas do seu programa, quando recebeu a mensagem do filho. Franziu a testa e respirou fundo. Conhecia bem Gabriel e sabia que ele não se envolveria em confusão sem motivo. Em vez de reagir com raiva ou recorrer à sua influência para resolver tudo rapidamente, tomou uma decisão diferente. Vamos ver até onde isso vai, murmurou, pegando as chaves do carro. O apresentador escolheu uma roupa simples, bem diferente dos trajes chamativos que costumava usar na televisão. Em poucos minutos, já estava a caminho do Shopping Aurora. Ao chegar, avistou Gabriel do lado de fora, visivelmente constrangido, mas mantendo a calma. O que aconteceu? Perguntou Ratinho sem alterar a voz. Gabriel então explicou tudo em detalhes. Desde os olhares desconfiados até a abordagem do segurança, o pai ouviu tudo em silêncio, mantendo uma expressão séria. Quando Gabriel terminou de contar, Ratinho apenas sorriu de canto. Vamos entrar. Quero conferir algo com você. Eles caminharam juntos de volta à entrada do shopping. Enquanto seguiam pelo corredor, Ratinho notou os olhares dos funcionários e clientes. Alguns o reconheciam de imediato. Mas ele permaneceu em silêncio. Fez questão de passar exatamente pela mesma loja onde tudo havia acontecido. Observou atentamente os vendedores e seguranças. Como já imaginava, ninguém o questionou ou tentou impedir sua presença. Agora, ele era um cliente importante. Interessante, murmurou para Gabriel. Então, Ratinho tomou uma atitude inesperada. No meio da loja, parou e, com uma voz firme, chamou a atenção de todos. Quero falar com o gerente. Agora. O ambiente mergulhou em silêncio. Os mesmos seguranças que minutos antes haviam tratado Gabriel com desprezo. Agora, os seguranças pareciam inquietos. O gerente surgiu rapidamente, exibindo um sorriso forçado. Senhor, que honra recebê-lo. Como posso ajudá-lo? Ratinho não hesitou. Quero saber por que meu filho foi expulso deste shopping. A resposta do gerente mudaria o rumo da história. Elegante em seu terno impecável e mantendo a postura controlada, ele engoliu seco.
Sabia que Ratinho era uma figura influente, mas até aquele momento não fazia ideia de que o jovem retirado do shopping era seu filho. Senhor, houve um mal-entendido. Tenho certeza de que podemos resolver isso da melhor forma possível, respondeu, tentando manter a compostura. Ratinho cruzou os braços, seu olhar firme. Mal-entendido? Então quero ouvir a explicação do segurança que expulsou meu filho. O segurança que abordou Gabriel hesitou antes de se aproximar, visivelmente nervoso. O segurança escolheu bem as palavras antes de responder. O rapaz estava agindo de forma suspeita na loja. Pegou um relógio sem chamar um vendedor e, por precaução, achei melhor intervir. Gabriel ficou indignado. Peguei um relógio como qualquer outro cliente faria. Nem sequer tentei sair da loja. Ratinho ergueu uma sobrancelha e encarou o segurança. Então me diga. Se fosse eu aqui, vestido assim, vocês me expulsariam do shopping da mesma forma. O segurança permaneceu em silêncio. O gerente, percebendo a tensão no ar, rapidamente interveio, tentando minimizar o impacto da situação. Senhor, reconhecemos que houve um erro. Podemos oferecer um pedido de desculpas e um vale-compras como forma de compensação pelo transtorno. Ratinho soltou um riso curto e descrente. Então, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que fez todos prestarem atenção, ele disse algo que ninguém ali jamais esqueceria. O problema não é um pedido de desculpas nem um vale-compras. O verdadeiro problema é que vocês julgaram pela aparência. Meu filho não precisava que eu viesse aqui resolver isso. Sabe por quê? Porque todos deveriam ser tratados com respeito, independentemente do sobrenome ou do saldo bancário. Se ele não fosse meu filho, vocês teriam ignorado esse erro. Mas eu garanto que a internet não vai ignorar. O silêncio na loja era total. O peso da consciência recaía sobre todos, mas a reviravolta ainda estava por vir. O gerente tentou controlar a situação, oferecendo mais explicações e garantindo que o shopping não tolerava discriminação. Mas Ratinho não estava ali para aceitar desculpas vazias. Isso não é só sobre meu filho. Ele sabe se defender. Mas e as outras pessoas que passam por isso todos os dias? Quem as defende? Ele olhou diretamente para os seguranças e funcionários, suas palavras ecoando no ambiente tenso. Nesse momento, uma mulher que estava observando. Uma mulher que observava a cena decidiu se manifestar. Isso já aconteceu comigo também. Eu só queria trocar um presente que meu marido me deu, mas fui tratada como se estivesse atrapalhando, desabafou, visivelmente emocionada. Outro homem, vestindo roupa simples, confirmou. Comigo foi a mesma coisa. Sempre me olham torto, como se eu fosse um ladrão. De repente, o shopping inteiro se transformou em um verdadeiro tribunal público. Pessoas que antes estavam em silêncio começaram a compartilhar experiências parecidas. A cada novo relato, o rosto do gerente ficava mais pálido. O segurança que havia abordado Gabriel baixou a cabeça, sentindo o peso da situação. Ratinho cruzou os braços e concluiu. Eu não quero nada de vocês. Mas quero que aprendam uma coisa hoje. Ninguém vale mais do que ninguém só porque está bem vestido ou tem dinheiro no bolso. Vocês erraram, e agora todo mundo aqui viu isso. A tensão no ar era evidente, mas o que aconteceria a seguir mudaria tudo de vez. O gerente, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou uma última cartada. Senhor Carlos, em nome do shopping, pedimos desculpas pelo ocorrido e asseguramos que iremos revisar nossos procedimentos internos para evitar que isso se repita. Ratinho observou o homem por alguns segundos, sem dizer nada. Então, tomou uma atitude inesperada. Pegou o microfone de um dos funcionários da loja e se virou para a multidão que agora se aglomerava ao redor. Então vocês vão mudar? Ótimo! Mas mudança de verdade não acontece com discursos ensaiados, e sim com atitudes. Quero ver se essa mudança vai ser real ou se isso aqui vai ser só mais um caso abafado. Nesse momento, ele pegou o celular do bolso e iniciou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Pessoal, boa tarde. Quero contar para vocês o que acabou de acontecer aqui. O gerente ficou paralisado,
seus olhos se arregalaram. Os funcionários prenderam a respiração, nervosos. Com sua voz marcante e postura inabalável, Ratinho rapidamente explicou o ocorrido, destacando como as aparências ainda afetam a maneira como as pessoas são tratadas. Enquanto ele falava, os comentários começaram a aparecer em massa. Milhares de pessoas estavam assistindo a transmissão ao vivo, e a história viralizava em tempo real. O gerente tentou interromper. Senhor, podemos conversar em particular? Mas já era tarde. O público estava totalmente envolvido. Nos corredores do shopping, clientes começaram a filmar e a compartilhar suas próprias experiências, enquanto outros declaravam que não comprariam mais ali se nada fosse feito para mudar. Foi nesse momento que a grande reviravolta aconteceu. No outro lado da cidade, um empresário de renome assistia à live, furioso com o impacto negativo na imagem do shopping. Ele tomou uma decisão radical que mudaria completamente o curso da história. A live de Ratinho seguia em alta nas redes sociais, e em poucos minutos, veículos de imprensa começaram a espalhar a história. O nome do shopping se tornou um dos tópicos mais comentados do dia. Enquanto isso, o empresário, investidor e proprietário de uma grande parte das ações do shopping, decidiu agir de forma inesperada. Ligou diretamente para o gerente da unidade e, em um tom seco, disse: "Quero uma reunião emergencial com todos os responsáveis. Isso é inaceitável." O gerente, já em pânico e suando frio, tentou responder: "Senhor, estamos resolvendo a situação. Se estivesse, isso não estaria em todos os jornais agora. Quero soluções imediatas." No shopping, o clima estava tenso. O segurança que havia expulsado Gabriel estava visivelmente abalado, pela primeira vez sentindo o peso real de suas ações com a repercussão. Funcionários e clientes começavam a se questionar quantas vezes isso já havia ocorrido sem que alguém famoso estivesse por perto para denunciar. Gabriel olhou para o pai, impressionado. "Você realmente não precisava fazer isso, pai." Ratinho sorriu de canto. "Claro que precisava. Mas não por você. Se a gente tem voz, precisa usá-la da maneira certa." Pouco depois, o shopping divulgou um comunicado público, anunciando a demissão do gerente e o afastamento de alguns seguranças, além de prometer treinamentos internos para evitar discriminação. Mas Ratinho sabia que apenas isso não seria suficiente. Bonito no papel. Quero ver se realmente vão cumprir. A história ganhou proporções maiores do que qualquer um imaginava. Programas de TV começaram a abordar o caso. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação, e a discussão sobre o preconceito social em estabelecimentos de luxo tomou proporções nacionais. No entanto, o que ninguém esperava era a atitude final de Ratinho. No dia seguinte, ele apareceu novamente no shopping, mas dessa vez estava acompanhado por um grupo de crianças de um projeto social que ele apoiava. Fez questão de entrar com elas, garantindo que tivessem um dia inesquecível ali. Quando perguntaram o motivo de sua ação, sua resposta foi direta: "Para que aprendam desde cedo que todo mundo merece respeito." O impacto dessa atitude seria sentido por muito tempo. Nos dias seguintes, a repercussão do caso ainda era intensa. Programas de TV debatiam o tema, as redes sociais continuavam fervilhando com opiniões e o shopping se esforçava para recuperar sua imagem. Mas, no meio disso tudo, Gabriel aprendeu uma lição que ele nunca esqueceria. Gabriel percebeu que seu pai poderia ter resolvido tudo com uma simples ligação, usando sua influência para pressionar a administração do shopping. Mas Ratinho escolheu um caminho diferente: educar, expor o problema e provocar uma mudança real. "Você poderia simplesmente ter exigido um pedido de desculpas e encerrado a história", comentou Gabriel, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ratinho sorriu. E aí, teria resolvido o problema ou só tapado o sol com a peneira? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, então sorriu. Agora entendia o que seu pai queria dizer. Aquela situação não era só sobre ele, mas sobre todas as pessoas que já passaram por algo semelhante, mas nunca tiveram voz. Enquanto isso, o shopping cumpriu a promessa de mudança. Além de afastar os responsáveis pelo incidente,
Foram realizados treinamentos para os funcionários, abordando temas como respeito, diversidade e atendimento humanizado. Pela primeira vez, estavam genuinamente dispostos a aprender. Mas a maior transformação ocorreu dentro de Gabriel. Ele percebeu que o verdadeiro poder da influência não estava em status, dinheiro ou sobrenome, mas em usá-la para algo maior, algo que realmente fizesse a diferença. E essa era a verdadeira herança de seu pai. Os dias passaram. E embora a polêmica estivesse diminuindo, a história ainda gerava repercussão. Algumas pessoas elogiavam a atitude de Ratinho, enquanto outras viam tudo como uma exposição desnecessária. Mas a verdade era que o impacto da situação não podia ser negado. O shopping, pressionado pela opinião pública, anunciou uma campanha de inclusão e respeito, trazendo especialistas para treinamentos e investindo em ações concretas. Pela primeira vez, estavam tentando corrigir um erro de verdade, e não apenas apagar o escândalo. Mas logo surgiu um novo desafio. Um dos seguranças afastados deu uma entrevista exclusiva para um programa sensacionalista, alegando que estava apenas cumprindo ordens superiores e que o problema vinha de cima. Eu não sou o vilão dessa história, fui treinado para agir dessa maneira, declarou ele, colocando a responsabilidade na cultura da empresa. Isso mudou novamente a narrativa. Se aquilo fosse verdade, seria a prova de que o problema era muito maior do que uma simples abordagem errada. Ratinho sabia que precisava dar um passo além. Agora, não era mais uma questão pessoal, mas um problema estrutural, e ele já tinha um plano sobre o que faria a seguir. A declaração do segurança virou manchete rapidamente. Na realidade, isso indicava que a discriminação no shopping não era um caso isolado, mas sim um problema enraizado no sistema. Em vez de ignorar, Ratinho aceitou o desafio de aprofundar ainda mais a questão. Usando sua influência, convidou especialistas em direitos humanos e inclusão social para debater o tema em seu programa de TV durante uma edição especial. Ele trouxe relatos de diversas pessoas que já haviam sofrido discriminação em estabelecimentos de luxo, e a repercussão foi enorme. Enquanto isso, Gabriel decidiu agir por conta própria. Entrou em contato com ex-funcionários do shopping e começou a coletar depoimentos sobre a cultura de atendimento da empresa e as orientações que os funcionários recebiam. O que ele descobriu foi alarmante. Havia um padrão claro de abordagem diferenciada dependendo da aparência dos clientes. Com essas informações, Ratinho pressionou publicamente a administração do shopping, exigindo mudanças reais e não apenas promessas vazias. Sob intenso escrutínio da mídia, a diretoria do shopping foi obrigada a reconhecer que havia falhas sistêmicas e que mudanças significativas seriam implementadas. O que começou como um incidente isolado se transformou em um movimento real, promovendo alterações não apenas naquele shopping, mas também inspirando outros estabelecimentos a reconsiderarem suas políticas internas. Ratinho mostrou que a maior influência não está no poder, mas na coragem de usá-lo para promover uma verdadeira transformação. A repercussão do caso continuou a gerar impacto. Sob pressão da opinião pública e de entidades de direitos humanos, a diretoria do shopping anunciou uma reestruturação completa na maneira como os funcionários eram treinados. Além disso, outras redes de shoppings começaram a reavaliar suas políticas de atendimento. Ratinho sabia que havia alcançado algo significativo, mas também estava ciente de que uma mudança temporária não era o suficiente. Era necessário manter o foco para garantir que as novas diretrizes fossem de fato seguidas. O apresentador então decidiu criar um projeto social voltado para a conscientização sobre discriminação em estabelecimentos comerciais. Usando sua influência, ele passou a visitar shoppings, lojas e outros espaços públicos para avaliar como os clientes estavam sendo tratados. Se encontrasse problemas, faria denúncias. Se encontrasse boas práticas, faria elogios. Esse projeto rapidamente viralizou, ganhando o apoio de celebridades e ativistas. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias usando a hashtag Respeito para Todos. A mobilização ganhou proporções nacionais. Pela primeira vez, os estabelecimentos perceberam que não podiam mais ignorar o problema ou tratar clientes de maneira diferenciada sem enfrentar consequências. Enquanto isso, Gabriel também passou por uma transformação pessoal. Ele compreendeu que, embora tivesse crescido com privilégios, isso não significava que deveria fechar os olhos para a realidade da maioria das pessoas.
Inspirado pela sua experiência, decidiu estudar mais sobre direitos humanos e até planejou um documentário sobre a discriminação silenciosa em ambientes elitizados. O shopping, onde tudo começou, passou por mudanças profundas. Além de afastar os funcionários envolvidos em práticas discriminatórias, a administração implementou um novo código de conduta e começou a treinar a equipe regularmente sobre inclusão e respeito. A administração também se comprometeu publicamente a manter um canal de denúncias acessível para clientes e funcionários. No entanto, mais do que isso, essa história fez o Brasil refletir profundamente. Em um de seus programas, Ratinho encerrou o tema com uma frase que ficaria marcada. O que aconteceu com meu filho poderia ter acontecido com qualquer pessoa, e a verdade é que isso ocorre todos os dias com aqueles que não têm uma câmera ligada ou um nome famoso para defendê-los. Se esse caso servir para alguma coisa, que seja para abrir os olhos de quem ainda acha que pode tratar os outros de qualquer forma. O respeito não pode depender da aparência ou da conta bancária, ele deve ser para todos. O público aplaudiu de pé. Naquele momento, ficou claro que essa história não era sobre vingança, fama ou poder, mas sobre justiça e uma mudança real. E essa foi a maior lição deixada por Ratinho. Meses depois, Gabriel caminhava pelo mesmo shopping onde tudo havia ocorrido, mas agora algo estava diferente. Os funcionários pareciam mais atenciosos, os seguranças mais cuidadosos e o ambiente mais acolhedor. Ele sorriu ao ver um cartaz na entrada: "Aqui todos são bem-vindos. O respeito é nossa prioridade." Perto dali, Ratinho observava de longe, satisfeito. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estava certo de que uma semente havia sido plantada. Essa não era apenas uma conquista pessoal, mas uma mudança para todos. E, às vezes, uma atitude certa pode transformar a história. Essa situação nos faz refletir sobre um problema real, o preconceito silencioso presente no nosso cotidiano. Quantas vezes alguém foi julgado pela aparência, pelo estilo de vestir ou pelo lugar de onde vem? Quantas injustiças passaram despercebidas apenas porque ninguém teve coragem de se levantar, mas agora a pergunta é: e se fosse com você? O que faria? Compartilhe essa história, deixe seu comentário e, mais importante, fique atento às pequenas injustiças ao seu redor. Respeito e dignidade devem ser para todos, porque, no final, as verdadeiras mudanças começam com atitudes.